Agora a gente conversa ao vivo aqui no Estúdio de Cidade com o secretário de Segurança Pública de Alagoas, Dr. Alfredo Gaspar de Mendonça, que gentilmente recebeu o nosso convite. Muito obrigado, secretário, pela sua participação aqui. É um caso emblemático que a gente está acompanhando de fato desde maio. E desde maio também a Secretaria de Segurança Pública está acompanhando o senhor pessoalmente esse caso, né? Esse desfecho, de certa forma, surpreende, secretário. Boa noite. Boa noite, Edson. Nós estamos todos surpresos com o desfecho. Afinal, não é da natureza humana que aqueles que nós amamos tenham conduta dessa natureza. Na noite do dia 10 ou 9 de maio, não me recordo bem. Dia 12 foi quando eles comunicaram à polícia, né, que ele tinha desaparecido, né? Na noite do dia 12, eu recebi um telefonema de uma mãe desesperada, dizendo que o filho estava sumido desde a manhã. Estava na Secretaria de Segurança, era por volta de 8h30 da noite. Peguei o veículo, fui até a casa dela e ela me relatou rapidamente, deixando a certeza que o pai tinha sequestrado essa criança para Pernambuco. Eu esperando resolver esse caso sem maiores celeumas e acabar com aquele sofrimento, ela se dizendo uma mãe muito amorosa, eu resolvi colocá-la no carro juntamente com um padrasto e seguimos para Pernambuco. E passamos a madrugada em viagem, chegamos na casa do pai da criança, o local de dificílimo acesso, com uma estrada muito íngreme, as suas laterais de terra. Atolamos o carro, quase capotamos, ela teve que descer do veículo, mas nós chegamos a casa, pedimos licença, fizemos a revista, a criança não estava e depois não consegui subir essa ladeira. Desceu ela e ele do carro e eu fui tentar voltar para a estrada. E nesse momento eles saíram e foram se beijar e se abraçar num canto, lá no meio desse atoleiro. E eu achei aquele fato um pouco estranho. Mas conseguimos ultrapassar esse momento e na estrada eu recebo um telefonema que o corpo da criança tinha sido achado. E foi um dos momentos mais difíceis profissionais meu. Porque o senhor estava com a mãe. Eu estava com a mãe do carro, dentro do carro, e isso já por volta de 6 horas da manhã. E tive que dar aquela notícia com muito cuidado, com muito zelo, e ela alternou sentimentos naquele momento. E o pessoal da minha equipe, em algum momento, queria fazer uma conversa com ela mais objetiva. Sim. Mas eu não me senti no direito de fazer aquela conversa. Naquele momento, porque um erro de interpretação iria prejudicar ainda mais aquele caso, aquele sentimento. Mas achamos estranho algumas condutas, mas sem querer acreditar nessa hipótese. Voltamos para Maceió, a Polícia Civil fazendo um trabalho muito importante, a perícia, Polícia Militar. Eu passei um mês praticamente todo dia ainda o clima bom, pessoalmente buscando imagens e vendo quem poderia ter feito a desova daquele corpo. E nós cercamos todos os lados e não vimos aquele corpo sendo levado ao local. Câmera mostrou isso. Nenhuma câmera mostrou de forma específica. Pegou a imagem de um veículo que parou nas imediações, mas sem nada concreto. Entendi. Ou seja, e também não vimos a criança indo para a escola. Mas aí o delegado Dr. Bruno, Dr. Ronilson, Dr. Carlos Reis, trabalhando com muito afinco, a perícia também, Polícia Militar coletando provas, rapidamente depois se chegou a um direcionamento que iria recair num padrasto, no irmão e na mãe. Na própria mãe. A conclusão veio junto com provas técnicas. Infelizmente, por um problema de competência no Poder Judiciário, houve um conflito de competência. Apesar do caso esclarecido, se passou aí um tempo considerável até a decretação da prisão. Nós não anunciamos antes esse desfecho porque havia um risco concreto dessas pessoas indiciadas serem mortas por conta dessa responsabilidade e do crime
brutal. Mas lhe confesso que a natureza humana prega muitas surpresas. Por tudo que eu vivi, convivi, pelas vezes que conversei com ela, pelas vezes que ela me pediu que não deixasse esse crime impune, quando o fato se concretizou apontando na direção dela e do padrasto e do irmão do padrasto, eu lhe digo que ainda fico espantado com o que a realidade da vida nos impõe. O certo disso tudo é que a prova foi técnica, nenhuma ilação. Foi tudo baseado em elementos objetivos de prova. O inquérito, então, está bem robustecido? Está bem robustecido, os delegados foram muito coerentes, a perícia oficial foi fundamental. Desde o momento que o corpo foi depositado, dava para ver os cuidados com o cadáver da vítima, vestidozinho. Então, assim, desde os primeiros momentos havia muitas incertezas e suspeitas que, pela responsabilidade das autoridades de segurança pública, da perícia, ninguém adiantou nada para não haver um justiçamento. Mas casos como esse são muito comuns que se desdobrem em torno da própria família ou das pessoas de confiança. Aconteceu um caso logo depois desse em Rio Largo, que foi um cunhado da vítima quem tinha praticado o crime. Então, assim... Caso Ingrid Raiz. Exatamente, nós caminhávamos para isso. Ficamos angustiados com essa demora de decretação das prisões, mas tristes também com o desfecho. Afinal de contas, não é concebível que uma mãe permita que isso aconteça. É uma criança muito sabida. Querida da comunidade, a avó tinha um amor da avó. Infelizmente, esse foi o desfecho, mas isso também serve para nós deixarmos bem claro que não deve, de forma nenhuma, se pensar que haverá impunidade. Então, o trabalho foi feito, os acusados, os indiciados têm provas contra eles, provas técnicas, a exemplo de vestígios de DNA, feito pela perícia oficial. Na própria roupa íntima do garoto. Na própria roupa íntima do garoto. Há pesquisas reiteradas da mãe buscando... Para perguntar ao senhor, delegado, essa questão das pesquisas foram encontradas no celular da mãe? No celular da mãe. Você sabe se foi a mãe que pesquisou, ou o companheiro, ou naquele momento realmente que o crime foi acontecido, naquela madrugada? Olha, essas pesquisas, elas indicam de forma muito objetiva que a mãe as fez, de violência sexual, pornografia, ocultação de cadáver. Era como se tivesse... Exatamente, era como se tivesse querendo uma história cobertura para esse desfecho. Possivelmente o caso ocorreu dentro de casa, essa é uma perspectiva concreta, e esse cadáver tem tudo... Todos estavam na casa, o trabalho da polícia chegou a concluir. Todos estavam na casa, até porque o tio frequentava uma lanchonete que eles tinham, ajudava lá e todo dia estava também na residência. O triste do desfecho é saber também a má-fé desse pessoal. Mobilizou familiares, amigos, a comunidade, mobilizou o sistema de segurança, sabendo eles que a criança já estava sem vida, sabendo eles da crueldade da ação que tinha praticado. Ou seja, tudo que foi dito, nós investigamos muitos suspeitos. Nós reviramos o clima bom de cabeça para baixo. Todo mundo que tinha um carro X passou a ser investigado. Quem tinha uma carrocinha de gás passou a ser investigado. Quem tinha antecedente criminal na região passou a ser investigado. Então, você veja o quanto de mobilização do sistema de segurança foi feito para se dar uma resposta que essas pessoas agindo de má fé tinham produzido
por moto próprio contra uma criança totalmente indefesa. Indefesa, né, secretário? Agora sim, os próximos passos. O inquérito agora é entregue à Justiça, o Ministério Público vai, né, decidir se aceita, se faz a denúncia. Em relação aos suspeitos presos, eles chegaram a prestar novos depoimentos ou isso ainda vai acontecer, já que foi na sexta-feira? Olha, o inquérito policial foi concluído e foi remetido ao Poder Judiciário. Certo. Uma vez remetido ao Poder Judiciário, o Ministério Público fez a denúncia. Só que o juiz, ao analisar a denúncia, reconheceu a incompetência da vara para receber aquela denúncia. O promotor recorreu, foi para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça enviou esses autos para outra vara. O promotor dessa outra vara ou vai ratificar, confirmar essa denúncia que já foi realizada, ou ele pode pedir novas diligências ou até se recusar a ratificar essa denúncia. Da parte do sistema de segurança, o trabalho foi concluído com provas técnicas. Temos convicção do que foi apurado por todo o arcabouço produzido. Quando é um crime dentro de casa, não é fácil para o sistema de segurança, porque nós não temos testemunhas. Enfim, nos valemos das provas técnicas, da expertise dos investigadores policiais, dos delegados, agentes que trabalharam muito e também das respostas dadas a todas essas questões pela perícia oficial, que foi fundamental, desde o perito legista lá do IML até os nossos peritos que analisaram telefones, analisaram cena do crime, analisaram todos os meios de prova que foram colocados à disposição. Essa foi uma solução de crime que a Polícia Civil e a perícia oficial trabalharam muito integrados e, graças a Deus, apresentaram um resultado. Secretário, só para a gente finalizar, então, agora a gente vai aguardar esse posicionamento da Justiça. Podemos ter, de repente, como o senhor falou, um novo pedido de mais investigação ou de mais algum complemento, mas pelo que nós apresentamos, inclusive, que o senhor falou, o inquérito está bem completo. Então, assim, possivelmente ele deve ser aceito. Essa é a expectativa de vocês. Olha, eu passei 25 anos como promotor de justiça. Os indícios para a denúncia existem de forma suficiente. As provas também existem, a materialidade existe. Não há por que isso não ir à frente. E isso não foi feito de forma assodada. Se fosse assodada, nós teríamos imediatamente feito esse indicativo. Não foi, foi fruto de muito trabalho consciente, tranquilo e que permitiu-se chegar a uma conclusão em que, infelizmente, nós ficamos espantados também pela crueldade, pela torpeza e principalmente pela falta de amor maternal. Não é fácil hoje em dia você se deparar com a cena como a que nós nos deparamos e durante todo esse tempo de aflição. Só que também serve de lição para ninguém achar que permanecerá impune praticando o crime dessa natureza. Desse tamanho, é verdade. Secretário, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir aqui. Como a gente falou, a gente está nesse caso, de fato, desde o início, como o senhor também está. Desde o dia do desaparecimento, a gente anunciou aqui no Cidade esse desaparecimento, estamos acompanhando e sempre cobrando também, porque o nosso papel também é cobrar, né? Porque não está saindo a informação, né? Cobrava o delegado, a gente buscava também informações da Secretaria de Segurança Pública, mas entendendo que, de fato, algumas situações precisam de um momento específico, precisa esperar um pouco mais, até para que não tenha nenhum trechinho ali que possa abrir alguma possibilidade para ter alguma dúvida nesse caso. Você me permite só fazer um agradecimento. A TV Pajuçara me procurou há quase 2 meses sabendo desse desfecho. E eu pedi para que houvesse a responsabilidade no jornalismo. E vocês foram muito responsáveis aguardando esse desfecho. Caso vocês tivessem noticiado antes, poderíamos estar com mais cadáveres pelas ruas. Então, esse é um jornalismo responsável, que obtém a informação e espera o momento oportuno para
divulgar. E eu vim hoje aqui também para agradecer a vocês. Muito obrigado, secretário, pela contribuição, pelo reconhecimento também, porque assim, a notícia a gente precisa dar com muito cuidado, até para que, como o senhor falou, né, não podia espantar de repente um suspeito desse, podia que a polícia não conseguisse, né, prender o caso. Enfim, estamos aqui para trabalhar juntos e para trazer a notícia, claro, da melhor forma possível. Infelizmente, essa é uma notícia muito triste. Secretário, muito obrigado, viu? Agradecido. Obrigado.